Afinal de contas, a fibromialgia dá direito a algum benefício do INSS? Nós vimos que, infelizmente, até hoje, o projeto de lei de número 4.399 de 2019, que pedia a dispensa da carência do INSS para as pessoas que têm a fibromialgia, ainda está parado. Vamos dizer que a última movimentação desse projeto foi em 29 de outubro de 2020, mas sem conclusão. Mas venhamos e convenhamos, nós sabemos que dificilmente a fibromialgia vai entrar na lista de doenças do INSS que dispensam de carência. Por quê? Nós tivemos recentemente aqui duas doenças, o lúpus e a epilepsia, em que o presidente da República negou, foi vetado que entrasse na lista de doenças do INSS. Por quê? Porque as pessoas teriam acesso a esse benefício. As pessoas com lúpus e epilepsia teriam mais facilidade de conseguir o benefício junto ao INSS. No caso que nós estamos falando aqui da fibromialgia, nem ao menos, como eu disse aí, se cogitou em colocar em esse projeto que transformaria essa doença como não necessitando de carência. O que não precisa de carência? Vamos dizer que a pessoa tem ali, não tem um ano ainda completo de INSS, as pessoas que estão na lista de doenças do INSS, elas têm acesso ao benefício. É lógico, depois que já estão pagando o INSS, elas ficam doentes e tem alguma das doenças da lista de doenças do INSS e, infelizmente, o projeto aqui da fibromialgia ainda nem foi para votação. Esse projeto existe, mas está parado desde outubro de 2020, foi a última movimentação dele, e nós vimos aí a exemplo do projeto que ia colocar mais doenças para a lista de doenças do INSS, no caso aqui do lúpus e da epilepsia, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, foi aprovado pelo Senado Federal, mas foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro, porque se as pessoas tivessem acesso a esse benefício, ia causar um prejuízo para o governo, a Previdência Social, o INSS ia ter que gastar muito. Essa foi a justificativa do presidente Jair Bolsonaro para não aprovar, portanto, para entrar na lista de doenças do INSS, o lúpus e a epilepsia. E, consequentemente, com base nisso, nós podemos ter uma ideia de que dificilmente a fibromialgia entraria. Mas o vídeo de hoje eu vou falar aqui para as pessoas que cobram muito. Tenho vários vídeos, mas não tem problema. O canal ele é feito para ajudar as pessoas que têm dúvidas. Então, portanto, a fibromialgia dá direito a benefício do INSS? Se você procurar aqui no canal, você vai ver vários vídeos e eu sempre vou atualizar os vídeos de acordo com as dúvidas deixadas aqui no canal. Me acompanhe até o final desse vídeo se você ficou interessado e já compartilha nas redes sociais para ajudar outras pessoas que talvez precisem dessa informação. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Osias Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário com mais uma notícia sobre INSS. Vamos falar sobre a fibromialgia hoje e vou deixar o convite aberto para vocês que ainda não são inscritos para aproveitar essa oportunidade de ficar informados e receber os vídeos. É de graça, basta se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Meu muito obrigado a todos que já são inscritos, meu muito obrigado a todos que deixam os comentários, que participam compartilhando os vídeos. Hoje é um sábado, dia de descanso aí para muitos, hoje é dia 28 de agosto de 2021, estou atualizando e como eu disse, se tiver mais dúvidas sobre a fibromialgia, eu volto amanhã ou a qualquer momento com um vídeo novo. Vamos atualizar aqui, já deixa aquele like para ajudar na divulgação do vídeo. Ué, mas quem é você? Você caiu do céu, rapaz? Não, olha, eu trabalho prestando serviços para advogados previdenciários aqui no interior paulista há 17 anos. Esse canal não tem nenhum vínculo, nenhuma ligação com o escritório que eu trabalho. Então não adianta pedir telefone ou contato, que nós não podemos. O que eu aconselho você é procurar um advogado próximo. Aqui eu vou trazer a informação para você ver se você tem o direito de buscar esse advogado para ajudar você. Procura um advogado aí da sua região, um advogado da sua cidade, procura um amigo, alguém que passou por essa situação, que teve que entrar no INSS, não deu certo, foi negado, teve que buscar a justiça. Quem foi o advogado que ajudou para que essa pessoa possa
indicar alguém. Falar, olha, o fulano ali fez meu processo. Ele perdeu o processo, mas eu fui muito bem atendido. Eu sei que o advogado ele não aposenta ninguém. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Mas o advogado é o caminho para você conseguir o seu direito. Então, muito cuidado aí. Quem sofre de fibromialgia sabe que as dores terríveis decorrentes dessa síndrome podem prejudicar a qualidade de vida e a capacidade para o trabalho da pessoa. É aqui que, se você quiser, pode até parar de assistir o vídeo. Eu já respondi a todas as questões desse vídeo, somente nessa primeira parte aqui. O maior erro das pessoas é irem até a Previdência Social, até o INSS, para comprovar um problema de saúde. As pessoas têm que ir até o INSS para comprovar a incapacidade para o trabalho. Esse vídeo é sobre fibromialgia, mas no final do vídeo eu vou trazer para vocês uma informação importantíssima. Então, por isso, quem sofre aí dessa síndrome da fibromialgia costuma procurar o INSS para pedir o benefício previdenciário, o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez. E eu já vou adiantar aqui para vocês que algumas pessoas que não pagam o INSS talvez possam ter direito a receber também o benefício do INSS por fibromialgia, através do amparo social à pessoa de baixa renda. Eu estou falando aqui do BPC, Benefício de Prestação Continuada, da LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social. Acontece que, pela falta de informação, muitas pessoas acabam dando entrada errado em seus pedidos aí junto ao INSS. Então, muitas pessoas acabam dando entrada em seus pedidos lá no INSS de forma errada. Por isso, o INSS acaba negando o pagamento de qualquer benefício. Portanto, por isso que eu estou fazendo o vídeo de hoje, para que você não erre na hora de pedir o seu benefício. Mas será que a fibromialgia dá direito ao auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e outros benefícios do INSS? Como pedir os benefícios de forma correta? Quais os requisitos? O que fazer aí se o INSS negar? São as perguntas que você precisa conhecer as respostas antes mesmo de dar entrada no seu pedido de benefício. Portanto, hoje nós vamos tentar responder algumas dessas perguntas aí, para dar mais detalhes para você tentar garantir o seu direito. Eu estou fazendo um papel aqui que a pessoa que vai pedir qualquer tipo de benefício, mas principalmente aqui a fibromialgia, deveria ter feito, que é procurar um profissional, um advogado para essa orientação. Como, infelizmente, na grande maioria das vezes, o profissional está ali debruçado em cima dos processos, está ali totalmente focado em ajudar os seus clientes, ele não tem, infelizmente, eu acho uma coisa errada no profissional de advocacia aqui, no advogado, na figura da pessoa, o atendimento humanitário, atendimento que já é faltoso dentro do INSS. Agora imagina que o advogado não tem esse tempo para ter essa conversa que nós estamos tendo aqui, olho no olho. Isso é que faz falta. Então, antes de procurar qualquer tipo de benefício no INSS, eu recomendaria que você procurasse um advogado para saber se você pode pedir. Então, vamos entender essa história aqui. Primeiro, o que é a fibromialgia, que é o foco do nosso vídeo? A fibromialgia é uma síndrome caracterizada por dores musculares intensas em razão do aumento da sensibilidade dolorosa em vários pontos do corpo. Na prática, a fibromialgia causa dor em diversos pontos do corpo da pessoa, até mesmo no corpo inteiro, por alguns casos, hein? Por um período prolongado que pode durar menos de 3 meses. Daí o nosso grande problema aqui. Em algumas pessoas, essa síndrome, que causa dor até no corpo inteiro, ela se desenvolve a partir de um ponto localizado, como a dor no pescoço, na região da coluna ou alguns dos membros. Porém, com o tempo, as dores aumentam, elas evoluem para outras regiões do corpo e acabam se espalhando pelo corpo inteiro. O Código Internacional da Doença, a Classificação Internacional da Doença, a CID da fibromialgia, é a M79.7. Porém, também existem diversas outras classificações internacionais de doença
relacionadas à fibromialgia. Então, aqui é um termo mais técnico, mas é o conhecido aí como CID, né? Classificação Internacional da Doença. Por exemplo, o F32, episódios depressivos, podem estar ligados à fibromialgia. O F41.1, ansiedade generalizada, pode estar ligada à fibromialgia. O I73.0 é a síndrome de Raynaud, também pode estar ligada à fibromialgia e uma série de outras doenças que eu não vou falar aqui, os códigos de classificações de doenças para não perder tempo, mas podem estar ligadas, portanto, aí à fibromialgia. Principais sintomas. Além da dor imensa e prolongada em vários pontos do corpo, a fibromialgia também costuma ser caracterizada pelos seguintes sintomas. Veja bem: fadiga, enxaqueca, dormência, ansiedade, depressão, distúrbio do sono e vários outros problemas que talvez você não saiba, mas pode ser a fibromialgia. Causas desse problema da fibromialgia. A fibromialgia é considerada uma síndrome multifatorial, tem vários fatores, ou seja, possui diversas causas possíveis. E, em regra geral, é uma predisposição genética, ou seja, algo que vem geneticamente para desenvolvimento dessa síndrome, e a partir dessa predisposição genética, ela sofre uma influência do meio ambiente para que se desenvolva a síndrome. Então é algo genético, mas o meio que a pessoa vive é que vai gerar vários fatores para desenvolver essa síndrome. Alguns dos fatores aí que pode desencadear a fibromialgia: o estresse emocional, depressão, traumatismos físicos. Que são traumatismos físicos? Acidentes, fraturas, né? Entre outros, doenças virais, entre outros. Então, portanto, às vezes algum problema de saúde também pode dar origem. Qual que é o diagnóstico que é dado pelos médicos? O diagnóstico da fibromialgia pode ser realizado por um médico especialista, normalmente um reumatologista. Então, portanto, aconselho que vocês procurem não um clínico geral, mas o clínico geral também serviria para esse caso, mas um reumatologista. O reumatologista cuida de problemas inflamatórios nas articulações, tecidos, ossos, músculos, tendões e ligamentos, de modo que sabe examinar e tratar a fibromialgia. Então, portanto, essa parte também eu quero destacar aqui, o tratamento da fibromialgia, que ajuda, mas também pode dificultar o acesso ao benefício do INSS. Infelizmente, ainda não se sabe, ainda não foram desenvolvidos exames específicos que causem, né, ou melhor, que levem ao diagnóstico, que diagnostiquem, nossa, parei na palavra aqui, que saibam encontrar, né, mostrar a fibromialgia. Não existe um exame específico que fala, olha, por exemplo, um exame de sangue que se detecta a fibromialgia. Não existe esse tipo de exame e também é um dos grandes problemas aqui que nós enfrentamos diante da fibromialgia em relação aos benefícios do INSS. Portanto, o diagnóstico é clínico, ou seja, a partir de sintomas apresentados durante o exame físico do paciente e com identificação de pontos dolorosos do corpo. Não existe um exame que identifique a fibromialgia. A medicina já identificou 18 pontos da fibromialgia, ou tender aí a esses pontos, a partir dos quais as dores decorrentes dessa síndrome podem se manifestar. Então vamos lá? Parte frontal do pescoço, 2 pontos. Parte traseira do pescoço, 2 pontos. Parte superior do peito, 2 pontos. Parte superior das costas, 4 pontos. Dobra dos braços, 2 pontos, região lombar, 2 pontos, abaixo das nádegas, 2 pontos, nos joelhos, 2 pontos. Dessa forma, um exame que tem sido muito aí utilizado para contribuir com esse diagnóstico é a termografia. Esse exame faz vamos dizer assim, um registro gráfico de temperatura em diversos pontos do corpo. Vamos imaginar que é uma câmera que mostra ali termicamente o seu corpo.
Assim, ajuda a visualizar a dor de modo a identificá-la nesses pontos da fibromialgia a partir de diferenças aí de temperatura identificada nessas regiões. É uma câmera térmica que identifica a dor no corpo. Além disso, alguns exames complementares podem ser necessários para destacar outros diagnósticos alternativos da doença, tais como hemogramas, os exames de sangue e exames radiológicos, tomografias computadorizadas, ressonâncias. Então, é uma união de vários exames para se ter um diagnóstico da fibromialgia. O tratamento. Infelizmente, a medicina não encontrou uma cura para a fibromialgia. Infelizmente, ainda não existe uma cura para a fibromialgia. Dessa forma, o tratamento costuma ser realizado à base de medicamentos que ajudam a aliviar as dores, bem como atividades físicas e exercícios de fisioterapia para fortalecer as regiões mais afetadas. A depender da região de cada paciente, outros sintomas além da dor também demandam tratamentos específicos. É o caso, por exemplo, de portadores de fibromialgia que precisam cuidar de distúrbios do sono e fadiga excessiva, muito cansaço. Em alguns casos, o uso de antidepressivos também pode ser essencial nesse tratamento. Entretanto, o recomendado é sempre procurar ajuda médica. O médico, especialmente aí, geralmente o reumatologista, como nós indicamos, vai analisar o caso de cada paciente sobre a ótica geral. Assim, vai especificar o tratamento correto conforme a realidade e com os sintomas aí de cada paciente. Por fim, um acompanhamento multidisciplinar com psicólogos, nutricionistas também podem ajudar bastante no enfrentamento aí a essa síndrome que nós começamos a entender aqui. Você está aqui para saber quais são os direitos, então vamos lá, quais os direitos do portador de fibromialgia no INSS. Muitas das pessoas não gostam que eu faça um vídeo muito longo, mas eu gosto de deixar bem explicado, porque eu vejo absurdos aí em canais, infelizmente, que estão aqui só para ganhar dinheiro, para ganhar visualizações, e eles não explicam, não falam, não conversam com as pessoas. Eles simplesmente vão lá e falam qualquer porcaria aí, e você vai lá, visualiza e fica sem a informação. Como eu disse, apesar do meu trabalho não ter nenhum vínculo com o escritório de advocacia que eu estou ali há 17 anos, eu tento compartilhar as noções, as verdades, para que você busque o seu direito, se você tiver o direito, e também minhas experiências profissionais ao longo dos anos. Então nós não falamos bobagem, resumindo aqui, tá? Então, quais os direitos do portador de fibromialgia? Agora que você já sabe que é a fibromialgia, já conhece aí tudo, que às vezes não é um único problema de saúde, mas são vários problemas de saúde, deve entender quais os direitos previdenciários do portador dessa síndrome, ou seja, quais os benefícios o portador da fibromialgia pode receber no INSS. Por conta das dores e demais sintomas da fibromialgia, os portadores dessa síndrome podem ficar incapacitados para o trabalho por período prolongado, em algumas situações até mesmo ficar de forma indeterminada aí, ou permanente. Permanente para o resto da vida, indeterminado quando não se sabe quanto tempo vai precisar, e também pode ser que ele fique ali por um determinado período sem condições para o trabalho. Afinal, é praticamente impossível trabalhar com dores intensas e prolongadas espalhadas pelo corpo inteiro. Caso constatada a incapacidade, ao portador de fibromialgia pode ter direito, portanto, ao auxílio-doença, que agora é conhecido aí como benefício por incapacidade temporária, até que a pessoa se recupere, ou a aposentadoria por invalidez, que é o benefício, a aposentadoria por incapacidade permanente pelo resto da vida, e como eu disse, em alguns casos a pessoa não teve condições de pagar o INSS e é de baixa renda e tem cadastro lá no CadÚnico do governo federal, pode pedir lá no CRAS da sua cidade a ajuda da assistência social para ver se tem direito ao BPC-LOAS, o amparo social que é pago pelo INSS. Porém,
também vai precisar cumprir os demais requisitos de cada um desses benefícios que eu falei anteriormente. Auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e BPC-Loas tem que cumprir os requisitos para ter acesso ao benefício. É o que eu vou tentar explicar a partir de agora e muitas pessoas já estão até me xingando aí. Vamos lá. Um pouquinho de paciência, tá, pessoal? Compartilhe o vídeo. Primeiro nós vamos falar do auxílio-doença. O auxílio-doença é um benefício por incapacidade temporário do INSS, ou seja, é o benefício pago pelo INSS para os seus segurados que estão temporariamente incapacitados para o trabalho por motivo de doença ou acidente. Então, portanto, você vai receber até ter uma melhora. O que você precisa, ou seja, o que são os requisitos? Os requisitos do auxílio-doença para o portador de fibromialgia são os seguintes. São 3. Estar com uma incapacidade temporária para o trabalho, em razão aí da fibromialgia. Não é provar que está com fibromialgia, é provar que está incapacitado para o trabalho temporariamente. Possuir qualidade de segurado, né? E cumprir aí a carência, tem que estar pagando o INSS e cumprir a carência mínima, tem que ter mais de 1 ano pago quando for pedir. Tem que tomar cuidado com isso aí para não dar um tirão no pé. Se você já tinha fibromialgia e começou a pagar, não tem direito. Depois, por isso que eu tenho que procurar um advogado aí, por isso que tem que saber o que está falando. Como eu disse antes, é muito difícil para o portador de fibromialgia conseguir trabalhar, principalmente em profissões que exijam um mínimo de esforço físico. As dores intensas no corpo inteiro associadas aos demais sintomas dessa síndrome impedem o exercício de atividades básicas do dia a dia. Portanto, se você tiver laudos e exames que comprovam a fibromialgia e a presença dos sintomas, é bastante provável que atenda aí a esses requisitos que nós falamos para ter acesso ao auxílio-doença. Já a qualidade de segurado, você vai ter que atender aí desde que você esteja pagando o INSS no momento que ficar incapacitado para o trabalho, seja como empregado de alguém com registro em carteira, pagando avulso, contribuinte individual ou facultativo, ou seja, segurado especial, quando trabalha para algo que faz mal para a sua saúde. Por exemplo, ali, o segurado rural, tem que provar. E o segundo item aqui, nós estamos falando aqui no caso aqui da qualidade de segurado, ter direito ao INSS dentro do período de graça também, se você não estiver trabalhando, mas estiver há um tempo que não paga o INSS, esse período geralmente é 1 ano. Depois de 1 ano que você parou de pagar o INSS, perde o direito, mas o período pode se estender ali de 3 até 36 meses após a sua contribuição, dependendo do caso. Por exemplo, uma pessoa que está 1 ano sem pagar o INSS, mas tem mais de 20 anos de contribuição, de 1 ano passa para 2. Se essa pessoa está no seguro-desemprego, passa para 3. Então, tem que consultar o advogado antes de pedir o seu benefício, mesmo que você não esteja pagando, que às vezes você está na qualidade de ter o direito do INSS. Por fim, também é necessário cumprir a carência mínima aí de 1 ano, são 12 meses, ou seja, é preciso ter pagado o INSS há pelo menos 1 ano antes de ter o direito ao auxílio-doença. E tem aquele probleminha, se a pessoa já tinha o problema, chama doença pré-existente, então procura o advogado antes para explicar isso, mas eu vou explicar, não tem problema, que eu sei que as pessoas precisam da informação. Vamos supor que eu tenho problema de saúde, no caso da fibromialgia, e eu começo a pagar o INSS, eu não vou ter direito por esse problema de saúde. Procura um advogado para explicar ou deixa um comentário que eu falo em outro vídeo. Se você quiser entrar com os requisitos do auxílio-doença de forma mais detalhada, então eu recomendo que você procure um advogado próximo de você para que ele explique essa situação, para que você não se prejudique. Lembrando que o auxílio-doença, ele, portanto, ele é o caminho para a aposentadoria por invalidez. É isso mesmo, não existe como você agendar uma aposentadoria por invalidez no INSS. Você vai agendar uma perícia médica e a perícia médica, o médico perito, quem vai decidir. Mas se tem como receber a aposentadoria por invalidez com fibromialgia, esse é o meu próximo tópico, meu próximo assunto. A aposentadoria por invalidez é um benefício por incapacidade permanente do INSS, ou seja,
É um benefício pago pelo INSS para os segurados que estão permanentemente incapacitados para o trabalho por motivo de doença ou acidente. Mais uma vez aqui, não adianta ter a doença, provar a doença. Tem gente que leva um monte de doença. Tem que provar aquela doença que causa incapacidade para o trabalho. E no caso, se for uma pessoa que está permanentemente incapacitado para o trabalho por motivo de doença ou acidente, tem direito à aposentadoria por invalidez, sim. O que você precisa? Os requisitos para a aposentadoria por invalidez para o portador de fibromialgia são 3, eu vou falar também, estar permanentemente, pelo resto da sua vida, incapacitado para o trabalho em razão da fibromialgia, possuir qualidade de segurado no momento ali do surgimento da incapacidade e cumprir a carência aí dos 12 meses. Infelizmente, como eu disse, não foi nem para votação ainda o projeto de lei que coloca essa doença na lista do INSS, assim não precisaria, por exemplo, ter os 12 meses, mas quem sabe um dia, né? Se isso acontecer, eu vou trazer para vocês aqui. Estamos falando da aposentadoria por invalidez por fibromialgia. Normalmente, a incapacidade resultante da fibromialgia é considerada permanentemente aí em casos mais extremos, ou seja, só é considerada incapacidade para o trabalho pelo resto da vida na fibromialgia em casos extremos, ou seja, quando as dores estão espalhadas por todo o corpo a ponto de impedir atividades básicas que estão acompanhadas de outras doenças graves, como por exemplo a depressão. Se você quiser entender esses requisitos da aposentadoria por invalidez de forma mais detalhada, eu sempre recomendo, pega todos os seus exames, todas as suas receitas, remédios, faz uma pastinha, o relatório médico comprovando, o histórico do médico comprovando que você tem a fibromialgia que causa incapacidade para o trabalho e que é grave, e procura um advogado, senta com ele, explica a sua situação para ver se você pode pedir esse benefício. Então, portanto, a aposentadoria por invalidez é mais complicado, é muito mais complicado, mas existe sim. Então, eu falei de duas possibilidades, quando é o auxílio doença, que você recebe um tempo até se recuperar e voltar a trabalhar. Quando é muito grave, extremamente grave, aí você pode ter acesso até à aposentadoria por invalidez. Isso quem vai decidir é a perícia médica, ou, é claro, se você for para a justiça. No final do vídeo eu vou detalhar um pouquinho mais. Agora vamos falar o terceiro caso de direito para quem nunca pagou o INSS e não tem condições de pagar o INSS. É isso mesmo. Imagine agora que um portador de fibromialgia está completamente incapacitado para o trabalho, mas não cumpre os requisitos de qualidade do segurado, não paga o INSS, ou não está no período de carência ali, pagou o que precisava e já passou muito tempo, perdeu o direito. Nesse caso, essa pessoa não tem direito ao auxílio doença ou aposentadoria por invalidez. Afinal, embora esteja incapaz para o trabalho, não cumpre os demais requisitos para esses benefícios. Quando isso acontece, é possível sim receber um benefício do INSS. É possível buscar o BPC-LOAS para o portador de fibromialgia. É difícil você encontrar um canal aqui no YouTube que fale sobre esse assunto, que é muito, vamos dizer assim, tem muito tabu em cima disso, né? Quais os requisitos para você ter acesso ao BPC-LOAS para o portador de fibromialgia? Então vamos lá. São 2. A fibromialgia deve gerar um impedimento de longo prazo, mais de 2 anos, né? Que a pessoa ela não consiga ter interação, né, com a sociedade, e interação com outras barreiras que podem atrapalhar a participação plena e efetiva da pessoa na sociedade em igualdade com as demais pessoas. Então tem que ter um impedimento causado pela fibromialgia da pessoa não poder trabalhar por mais de 2 anos. Não pode ser algo temporário no caso do auxílio doença, alguns meses. Tem que ser por mais de 2 anos para ter acesso ao BPC. E aqui o principal, a renda da família não pode ser superior a 1/4 de salário mínimo por pessoa. Aí a pessoa vem e diz, mas ninguém sobrevive com 1/4 de salário mínimo, é impossível. Então, você já não se qualifica nesse caso aqui, porque existem famílias que infelizmente sobrevivem com
menos de um quarto de salário mínimo por pessoa da casa. Como eu sei disso? Pega tudo que você recebe na casa, todos os salários que são, é claro, vamos dizer assim, identificados. Por exemplo, que constem lá com registro em carteira, com contribuição para o INSS. Porque se a pessoa trabalha na informalidade, não tem como colocar. Eu já vi absurdos pessoas, por exemplo, que trabalham ali vendendo de porta em porta, ou tem algum trabalho informal, é um pedreiro, um pintor, alguma coisa, que prejudicou a pessoa porque foi lá e falou, tem mês que eu ganho 4 mil, tem mês que eu ganho 1.000, tem mês que eu ganho 500 reais. Dá vontade de pedir dinheiro emprestado para essa pessoa. Cala a boca, porra, né, velho? Não vai se prejudicar aí. Então, a questão aqui, eu tô falando de que seja identificável. Por exemplo, pessoa que tem registro em carteira, que ganha tanto que tem que pagar o imposto de renda, né? Que tem que fazer ali, no caso, o imposto de renda todos os anos. Estou falando aqui de renda que é identificável pelo governo, né? Então, você acha que você entendeu o recado e não vou falar mais nada, não. Então, vamos lá. É lógico que essa pessoa não pode ter carro, não pode ter casa de aluguel. Eu não posso ter uma casa ou não posso ter financiado. Claro, né? Mas se você fez isso, você está pagando isso. Então vai ser tudo isso identificado para ver se realmente, somando todos os salários que são identificáveis, acho que você entendeu o recado, soma tudo que ganha na casa, divide pelo número de pessoas, não pode dar mais do que um quarto de salário mínimo para ter acesso ao benefício. Em relação ao primeiro requisito que eu falei para vocês, que a fibromialgia tem que causar ali um impedimento de trabalhar, em relação ao primeiro requisito, os laudos e exames médicos devem comprovar esse impedimento de longo prazo, pelo menos 2 anos. Para isso, os sintomas da fibromialgia devem estar presentes em alguns casos associados a outros quadros. Por exemplo, tem que se levar ali, às vezes, o relatório de um psiquiatra, de um psicólogo, né? Depressão, ansiedade, entre outros. Às vezes de um ortopedista, né? Mostrando o problema ali. Em relação ao requisito da renda familiar, nós falamos da renda para ter acesso para quem não paga, a lei considera a família aí, para fins do BPC-LOAS, desde que vivam sobre o mesmo teto as seguintes pessoas. O próprio portador da fibromialgia, é claro que tem um impedimento de mais de 2 anos, o cônjuge ou companheiro, né? Os pais, inclusive o padrasto ou madrasta, os irmãos, filhos, enteadas, solteiros ou menores de idade. Então, todo mundo que está dentro da casa tem que entrar nessa jogada, tem que saber por quê. Porque pode ter uma criança, por exemplo, que receba uma pensão ali, que receba um auxílio do governo. Então, conta também como renda outros programas sociais, vamos dizer assim. Pode ter que ter uma pessoa aposentada que ganha mais de 2 salários, um aposentado por idade, uma pessoa ali, né? Então, existem, lógico, alguns programas, como por exemplo, se tiver alguma pessoa que recebe o BPC, essa renda não entra. Uma pessoa que recebe um auxílio doença, essa renda também não entra nessa soma. Uma pessoa que recebe a aposentadoria por invalidez não entra. Agora, se é uma pessoa aposentada por idade ou que recebe uma pensão por morte, sim, pode entrar na renda e prejudicar essa soma aí. Então, todo mundo que está dentro da casa, que recebe alguma coisa, tem que entrar aí. É complicado. Eu aconselho que você procure a assistência social da sua cidade para ver se você tem direito. Eles vão fazer um relatório da composição da família. Portanto, só entra no cálculo os familiares que vivem sobre o mesmo teto do portador de fibromialgia, as pessoas que moram junto na mesma casa. Assim, você deve somar toda a renda de todas as pessoas que nós falamos aqui e dividir pela quantidade de familiares naquela casa, naquela residência. O resultado dessa divisão não pode ser maior do que 25% do salário mínimo ou um quarto do salário mínimo. Em alguns casos, quando esse resultado não é muito superior a um quarto de salário mínimo, é possível obter ainda o BPC-LOAS, desde que fique comprovado que a família possui outros gastos que comprometam a renda. Vamos lá, por exemplo, passou de um quarto de salário mínimo, mas gasta com medicamentos, tratamentos com a própria fibromialgia, tratamentos que não estão disponíveis ali no Sistema Único de Saúde. Então pode ser que, se ultrapassar esse valor um pouco, a pessoa consiga. Se você quiser entender um pouquinho mais, eu também aconselho que você procure, junta toda a documentação. Primeiro vai na assistência social lá no CRAS, faz o seu CAD único, o seu cadastro único, aí depois procura o advogado para
ver se você tem, antes de você pedir no INSS. Então, portanto, aí o valor é um salário mínimo, quem consegue receber. Agora, como portador de fibromialgia, pode pedir o benefício. Se você é portador de fibromialgia, já se identificou que tem direito aqui a algum benefício, agora você deve aí aprender a dar entrada no pedido do seu benefício. O passo a passo é diferente, vai depender do tipo de benefício que você se enquadrou. Então, portanto, o passo a passo é diferente. Se você for aí um benefício por incapacidade, auxílio-doença ou aposentadoria, é um caminho diferente. Agora, se você não paga o INSS, mas também tem a incapacidade e você vai atrás do BPC-LOAS, o caminho é outro, é diferente. Por isso, deve-se fazer ali uma explicação também aqui separada. Em ambos os casos, você deve pedir o benefício no INSS. Eu aconselho a plataforma Meu INSS. Se você tiver alguma dificuldade de acessar o Meu INSS, você pode pedir ajuda num escritório de contabilidade especializado ou no escritório de advocacia para que você tenha acesso. Por que eu falo para você tentar pelo Meu INSS? Devido à pandemia, né, e devido também ao fato de algumas pessoas ter que se deslocar longe ali para ir em algum lugar ter ajuda. Então, após você ir lá no Meu INSS, você deve procurar a função agendar perícia, no caso de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez para quem paga o INSS. Em seguida, você precisa encontrar a opção novo requerimento e depois perícia inicial para fornecer as informações pedidas. Por fim, você vai precisar comparecer na perícia médica do INSS com todos os documentos indicados lá na plataforma, incluindo seus dados e exames médicos. O procedimento para pedir o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez é o mesmo, portanto, só existe um, que é agendar perícia para a pessoa aí, portadora de fibromialgia, que paga o INSS ou tem registro em carteira. A perícia do INSS é o perito que vai avaliar se existe a incapacidade para o trabalho e se ela é temporária ou se é permanente, com base em seus laudos e exames médicos, para definir aí se é caso de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Se você não conseguir acessar a internet, não tiver condições ou conhecimento, ou não buscou a ajuda de um advogado ou escritório de contabilidade, pode tentar fazer pelo telefone. O número de telefone é o número 135. E existe ainda um trabalho do INSS chamado atendimento especializado, onde hoje a pessoa pode agendar presencialmente. É norma do INSS, você pode exigir esse trabalho presencial para agendar o seu atendimento. Agora vamos falar para quem não pagou o INSS e é de baixa renda. Para pedir o BPC-LOAS, o Amparo Social do INSS, o portador de fibromialgia deve acessar também o Meu INSS e também procurar ali a opção benefícios assistenciais, BPC, dentro da plataforma. Em seguida, deve procurar a opção benefício assistencial à pessoa com deficiência, vai clicar em avançar. Isso aqui, para quem está no Meu INSS, é apresentar todas as informações que forem pedidas. Atenção, para pedir o BPC-LOAS, você deve estar cadastrado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. Esse cadastro pode ser feito no Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, mais perto da sua casa. Portanto, se você ainda não está cadastrado no CadÚnico do Governo Federal, deve primeiro comparecer no CRAS, na presença da assistência social, para depois pedir lá no Meu INSS. É a mesma coisa, não tem condição de pedir lá no Meu INSS, pode ser que o próprio assistente social agenda para você. Ou você vai num advogado ou num escritório, como eu disse, primeiro tem que ir no assistente social. Ou pedir pelo telefone de número 135, mas também precisa ter ido primeiro na assistência social. Como passar aí na perícia com fibromialgia? Nossa, essa é a maior. Como conseguir passar na perícia médica? Seja para quem pagou o INSS, seja para quem não paga o INSS, tem perícia médica. O grande segredo para passar na perícia do INSS é apresentar todos os laudos, exames e receituários médicos necessários para comprovação
é o que eu disse lá no início do vídeo, que falei, ó, se você não quiser assistir até o final, nem precisa, o segredo já está aqui. Mas se você acompanhou esse vídeo de verdade, vai deixar um comentário aqui, você vai apresentar tudo para comprovar a sua incapacidade para o trabalho ou deficiência decorrente da fibromialgia que não deixa você trabalhar. Não é para provar a fibromialgia em si, mas o que impede você de trabalhar. Esse é o segredo. Por falta de informação, muitas pessoas acreditam que basta comparecer ao INSS, que o próprio perito vai realizar exames necessários para comprovar se você está ali ou não doente, mas não é assim que funciona. O médico perito do INSS vai avaliar você conforme a situação clínica demonstrada por exames médicos que você tem nas suas mãos. Além disso, não tenha vergonha de descrever detalhadamente todos os seus sintomas para o perito médico do INSS, inclusive com a indicação dos seus principais pontos de dor no corpo. Afinal, quanto mais o perito souber a respeito da sua incapacidade para o trabalho, maiores são suas chances de passar pela perícia médica. Portanto, é imprescindível que você apresente um laudo médico completo, preferencialmente assinado por um reumatologista com indicação do CID, Classificação Internacional da Doença, do Síndrome da Fibromialgia, e descrição detalhada dos sintomas e dos motivos da incapacidade para o trabalho, bem como, esse é importantíssimo, a duração do problema de saúde. Se você precisa, quanto tempo? Além disso, embora não haja um exame específico para comprovar a fibromialgia, você deve apresentar todos os exames realizados e indicados pelo seu médico. Hemogramas, né, exame de sangue, tomografias, ressonâncias, etc. No caso da fibromialgia, é altamente recomendado apresentar também um exame termográfico, esse é aquele da temperatura do corpo. Pergunte a seu médico se é o caso aí de receitar esse exame e explique que atualmente você está em um exame aí que tem sido aceito pelo INSS e pelo Poder Judiciário para comprovar a fibromialgia. Então, se possível, tá? Não é que seja mais necessário, mas esse exame termográfico, você vai conversar com o seu médico amigavelmente. Também não vai ensinar seu médico a trabalhar, mas fala, olha, para mim receber o benefício do INSS está sendo bastante aceito pelo INSS e pela justiça se o INSS negar essa termografia. E por fim, também é importante que você apresente aí as suas receitas médicas. Leva o remédio também, é bom. Ou seja, as suas receitas médicas com a indicação de todos os remédios que você precisa consumir para aliviar a dor da fibromialgia e os sintomas aí causados pela síndrome. Ó, meu benefício por fibromialgia foi negado pelo INSS. E agora? O que eu costumo dizer para as pessoas é que você deve agradecer todas as vezes que o INSS negar. É isso que eu digo para vocês, tá? E mais ainda, cuidado aí com essa questão de fazer recurso dentro do INSS depois que o INSS negou. O benefício do portador de fibromialgia pode ser negado pelo INSS pelos seguintes motivos. Realmente não cumpre os requisitos para ter o benefício, não tem direito, apresentou o requerimento de forma errada, não apresentou documentos necessários para passar na perícia. Então vamos lá. Há ainda alguns casos mais incomuns em que o benefício é negado por erro do próprio INSS. A pessoa faz tudo da forma correta e o INSS simplesmente erra na hora de analisar o requerimento. Em todos os casos, você deve procurar um advogado especialista em INSS para realizar uma consulta previdenciária. O advogado vai analisar o seu caso e verificar se é possível apresentar um recurso dentro do INSS, um recurso administrativo, ou uma ação na justiça, uma ação judicial para conseguir o pagamento do seu benefício, inclusive as verbas atrasadas desde o dia que você pediu lá, fez o seu requerimento no INSS. Gente,
A conclusão principal é que o portador de fibromialgia tem direito a benefícios pagos pelo INSS, sim. Quais? Auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e, para quem não pagou, o BPC-Loas. Porém, precisa cumprir aí os requisitos, além da existência da própria síndrome. Além disso, para conseguir o benefício, existe um procedimento que deve ser observado e cada detalhe para garantir esses direitos. Se você não estiver completamente seguro deste procedimento aí para conseguir o benefício, ou tiver alguma dúvida em relação aos documentos necessários para conseguir o benefício no INSS e você tem a fibromialgia, é recomendável sempre procurar um advogado especialista em INSS antes mesmo de pedir o seu benefício no INSS. Não somente quando o INSS negou, mas antes de você pedir o benefício. O acompanhamento aí de um especialista pode ajudar você a garantir o seu benefício de forma rápida e evitar maiores problemas no futuro. Então procura um advogado antes de pedir lá no INSS. Seja você que tenha pago o INSS ou não, mas que tenha um impedimento aí, procura o advogado. Eu espero que o vídeo tenha sido esclarecedor, mas mostrando que sim, existe a possibilidade da pessoa que tem fibromialgia receber aqui. Também tinha falado de algumas recomendações lá no início do vídeo, para você que acompanhou. Se o INSS negar, evite fazer recurso dentro do INSS. Por quê? Você não vai ter o direito a uma nova perícia, uma segunda chance, uma nova oportunidade de realizar uma perícia médica. Não. Aquilo que já foi dito por um médico capacitado, um profissional do INSS, que é um ser humano que pode errar, vai ser confirmado por outros profissionais do INSS, uma junta de recursos. Tinha um vídeo aqui que eu ia fazer em que a pessoa está aguardando há 3 anos para ter um resultado dentro do INSS. Então evita essa dor de cabeça, porque esse resultado pode ser negativo. Você pode fazer o recurso dentro do INSS, o resultado pode ser negativo. E além disso, você vai perder tempo esperando, vai passar necessidade. Não que na justiça não vai demorar também. Mas na justiça você já vai ter ali maiores chances de conseguir o seu benefício, desde que você tenha a documentação que comprova a sua necessidade. Então, se você tem a documentação que comprova que você está incapaz para o trabalho pela fibromialgia, é 100% de chance você conseguir na justiça. Muito mais do que você com recurso dentro do INSS. Então, procura o advogado com a documentação, senta, conversa. Tem que pagar esse serviço, é claro, mas é tudo questão de você conversar ali, porque realmente a justiça é o caminho correto para você conseguir esse benefício. Sim, existe até como conseguir a aposentadoria por fibromialgia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A grande dica aqui é que o INSS vai derrubar você por várias vezes e insista sempre. Eu sei que se você tem um problema, não é uma brincadeira. Embora as pessoas possam não identificar isso apenas olhando, e ainda temos a dificuldade aí de ter uma análise que não aparece ali no exame médico, mas insista até conseguir o seu benefício e procure sempre a orientação de um advogado especialista para ter essa conversa que nós tivemos aqui no vídeo. Peço desculpas pelo vídeo demorado, espero de coração que eu tenha ajudado você. Não desista, você tem o direito sim. Que Deus abençoe as nossas famílias. Hoje é um sábado, 28 de agosto de 2021. Não é inscrito, se inscreve aqui no canal para eu poder continuar trabalhando. Compartilha para ajudar outras pessoas. E quantas vezes for necessária, eu vou vir falar aqui do problema que você pedir. Pode ser fibromialgia, não importa quantas vezes for necessário, eu vou continuar fazendo esse trabalho para tentar ajudar as pessoas. Um ótimo fim de semana para todo mundo. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo.